Então, boa noite a todos. Eu sou o Lucas Jor, trabalho com pesquisa e assessoria agrícola na Metagro. Aqui de Birubá, a gente tem região de atuação do Passo Fundo, Ibirubá, Cruz Alta, Quevedos. Trabalho em parte de assessoria agrícola e também de pesquisa. Hoje, nossa live vai ser com o Ronaldo, ele é técnico agrícola, trabalha com grandes culturas, trigo, soja. E também conduziu alguns ensaios no passado de trigo, de cultivares e manejo em gerais, para a gente estar trocando uma ideia aí sobre desde pré-emergente, escolha de cultivares, no caso, manejo de nitrogênio, aplicação, tecnologia de aplicação, nós também tem essa especialidade. Então a gente vai ser um bate-papo. Aí o pessoal pode mandar, se está escutando bem, manda um joinha e também se manda um aviãozinho aí para os amigos que são da área e também participar dessa live, com certeza vai ter muita informação de qualidade. Ronaldo, peço que você se apresente aí para o nosso público. Desde já te agradeço por ter aceito o convite de estar participando dessa live e também agradeço a presença de todos aí que estão nos ouvindo. Então, boa noite a todos. Obrigado, primeiramente, Lucas, pelo convite, de estar participando aí da minha primeira live. Isso aí. Então, essa troca de informação é muito bacana, muito bom. Então, meu nome é Ronaldo Bazan, sou de Juí. Tá? Já estou aí 9 anos trabalhando na parte de culturas, mas há 2 anos que eu estou mais diretamente ligado aí, fazendo campo lado a lado, trabalhando com algumas pesquisas, testando algumas coisas. Então, atuo na região de Juí e nas regiões vizinhas aí, volta aqui do município, Coronel Baus, Catuípe, Os Pestana, Boa Descadeado, a gente vai fazendo uns campos aí. Então, fiz uns cursos especializados em tecnologia de aplicação, porque achei que era um ponto de extrema necessidade de levar para alguns clientes. Então, por isso que eu acabei puxando mais também para essa área. Perfeito. É isso aí, temos aí na luta. Temos aí sempre aprendendo, que nem a gente fala. E como você comentou, a região de atuação sua é similar, mas tem muitas diferenças. Que aqui em Birubá, que Passo Fundo, questão de época de plantio muda um pouco, questão também de chuva ali, às vezes é mais restrita, então é um desafio, é uma região diferente de atuação. E como você comentou, há 2 anos você trabalha mais essa questão de lado a lado, de pesquisa, e eu acho um trabalho muito importante esse que a gente também faz, para trazer informações, trazer informações para os agricultores, tanto de cultivares, e ter essas parcerias com as empresas obtentoras, para conseguir trazer essas informações mais localizadas. Por exemplo, uma cultivar que é testada em Passo Fundo vai ter um comportamento completamente diferente em Juí, completamente diferente em Cruz Alta, em Quevedo, São Gabriel. Então, isso aí é importante. Quanto mais locais a gente tiver esses ensaios lado a lado, mais informações a gente vai obter e melhor vai conseguir posicionar essas cultivares. Ronaldo, então, falando um pouco de cultivares, o ano passado, então, você trabalhou, fez esse ensaio, a gente também fez aqui, assim, falando de um geral, bem aberto, se a gente pode falar, de cultivares, o que se destacou, pontos fortes, pontos fracos, o que tem que cuidar em mais uma cultivar que você observou, questão de manejo, podemos linkar junto, de nitrogênio, de regulador de crescimento, alguma coisa que você observou, e a gente vai falando sobre isso. Beleza, então eu fiz 2 campos ano passado de trigo, tá? Um foi em Coronel Baus, que a gente fez lá numa unidade mesmo da empresa, e um aqui mais direcionado para o lado sentido de Catuípe e Mauá. Acho que o primeiro ponto importante é data de plantio. Então, os plantios nossos nós tentamos fazer sempre primeira semana de junho. Eu tive alguns campos que depois podemos falar da questão do trabalho de fungicida, que foi do cedo, então é um comportamento totalmente diferente da cultivar. Então a gente vê que muda do plantio, então imagina de época, de regiões diferentes, Dos materiais, assim, que eu observei, falando até, estou tirando minha Coca-Cola aqui junto. Sim, os materiais tiveram uma produção ano passado excelente, não teve o que falar, foi um ano muito bom para trigo, choveu praticamente nada na floração, para quem plantou mais tarde, e isso aí ajudou nós a ter uma produtividade muito boa. De doença não foi tão severo também, então de cultivares, aí o ponteiro, que para nós foi o material que mais se destacou de produtividade,
O Audaz também, que era um material aí que já está há um tempo no mercado, ele até vinha aí caindo um pouco a questão do plantio, até nós conversamos um pouco a questão do ídio, alguma coisa assim, mas ano passado é um material que, né, estourou caixa aqui na região, tem uma produtividade muito boa, e as novas cultivares que está vindo, o X-Bio Fusão, então, que é de todo o campo, é o que mais, até se sobressaiu o material do ponteiro, falando dos materiais OR, o Absoluto e o Sena, já na parte do hiperprecoce, então tiveram uma resposta muito boa no campo. Perfeito. Nos dois campos. Perfeito. Isso é um manejo, trabalhou com um manejo bem similar ao do produtor, foi apenas 2 de fungicida, então para não tentar mascarar demais. Né? Sim, sim, sim. Isso é importante, né? Esse trabalho que fazer um manejo, né, conforme é feito na lavoura, né? Nada assim de cada realidade, cada região tem sua realidade, né? Como lá, então, aquela região, o produtor trabalha com 2, não tem como você querer fazer 5 aplicação para alguma, né, tentar não apresentar alguma doença que depois o produtor vai lá, vai plantar e vai ter. Importante esse posicionamento, Ronaldo. Questão de cultivares, a gente também aqui teve essas cultivares. Ponteiro foi muito bem, Audaz muito bem, e o X-Bio Fusão até eu já queria ter feito um post para compartilhar de novo, né? A gente já fez lá atrás, logo depois, mas agora, antes da safra, para a gente também divulgar isso, deu em torno de 10 a 12 sacas a mais por hectare, né? Na estimativa, né? Parcelas grandes, a gente tinha, colheita, então deu, isso é o Audaz, o X-Bio Fusão, então, né, para quem não sabe o que é, e é um material, na verdade é um mix de cultivares que vem para essa safra, né, Ronaldo? Então ele vem para essa safra, ele é composto de um blend, um mix de 2 cultivares, que é o Audaz, como você comentou, que é um material muito plantado e ano passado produziu muito. Então é o Audaz e o Sagaz, que é uma cultivar registrada pela Biotrigo, porém ela não é comercializada sozinha. Então ela vem nesse mix, que é 50 de Audaz, 50 de Sagaz, que compõe o mix X-Bio Fusão. É uma inovação, no meu ponto de vista, assim, que a Biotrigo traz, que com o passar do tempo vai se tornar assim bem comum o pessoal utilizar esses mix. A gente até estava conversando com o pessoal aqui o Audaz e o Sagaz eles praticamente vão espigar junto, vai ser tudo igual, né? A única coisa que muda é a questão da resistência ao ídio. O Sagaz ele é bem mais resistente ao ídio que o Audaz, então ele acaba agindo, né, no que eu observei, que a gente observou como se fosse uma barreira física, para não disseminar tanto o ídio. Isso que eu ia dizer, tu vê esse comportamento bem diferente no campo, quando está dentro o Audaz dentro do mix, então parece que ele se torna bem mais resistente, né, mas é dessa questão de barreira, né. Isso. Então, acho que isso aí ajuda. É isso que eu levar a produtividade. Isso que eu ia comentar contigo e ver contigo, se você também observou nos teus campos essa diferença grande entre o ídio, né, da presença do ídio do Audaz sozinho para o mix. Sim, não, isso aí também foi observado, até na época foi olhado os campos junto com o William, né, que agora está na... Então, nós também reparamos isso aí, e era áreas lado a lado, estava no lado a lado, né? Sim. Então, tu olhava a parcela do Audaz, tu já vi que tinha um pouco mais de presença do ídio ali, mas quando tu ia pro Fusão, era zero. É. Então, e aí um do lado do outro, né? E isso foi uma inovação que a Biotrigo traz na parte de grãos, né? A parte animal, ela já tem algum tempo os Energix, que é o Energix 201, 202, se não me engano os números. A gente não trabalha tanto, então pode ser que não seja, mas acho que é 201, 202. Então, agora ela traz para grãos. E o objetivo, bem como o pessoal da Biotrigo comenta, é essa questão de melhorar a sanidade dele. Mas, teve até no simpósio da Biotrigo, que o pessoal lá dos Estados Unidos, eles têm, e daí é diferentes ciclos, né? Eles têm diferentes ciclos de cultivares e diferentes ciclos no mesmo mix. Claro, lá é uma outra situação, porque lá depois, quando tá seco, não chove mais e tal, mas é uma coisa que eu acredito que vai vir, porque acaba trazendo uma segurança maior para o produtor, e ainda mais anos que nem esse, que está a previsão de ser um ano mais seco,
Então a tendência é a gente já posicionar cultivares que têm uma resistência maior. A questão é isso, você, nesse ensaio que você tinha de cultivares, chegou a ter alguma incidência de gibberella em alguma cultivar que se destacou positivamente ou negativamente? Por quê? Porque foi um ano mais seco, mas de repente alguma que acabou florescendo mais cedo, mais tarde? Os materiais mais precoces ali, se observou mais a presença de gibberella. Os do tarde ali, que demoraram um pouco mais para florescer, acabou que já a incidência foi bem mais baixa, né? Porque as chuvas, assim, ó, foi até maio, junho, deu ali, nós fechamos em média de 200 milímetros por mês. Nas outras, até final de outubro, foi tudo ali 70, 80 milímetros acumulado mês. E dentro daquele período de floração, depois no final ali, praticamente não choveu, não teve chuva. Então passou aqueles 20 dias ali com chuva, sem chuva, né? Sim. Então isso aí não acabou que não ocorrendo. Teve, mas assim, ó, foi muito, não foi mensurado, tá? Eu acabei não mensurando isso aí, mas nada que não teve assim nada significativo. Aqui também a gente até fez um trabalho específico, né? Você também comentou que fez algum para doença. A gente fez aqui também um específico para a questão de gibberella, mas a gente usou 9 tratamentos, se não me engano, e não houve assim diferença estatística, porque a pressão foi muito baixa, né? E daí nós tínhamos o ponteiro, material foi plantado um pouquinho mais tarde ainda, e o ciclo mais longo, então praticamente ele espigou, floresceu sem umidade, né? Sem condição. Vamos ver, esse ano a gente vai repetir o ensaio e a gente vai testar de novo. A gente até está pensando em fazer em 2 cultivares para tudo avaliar isso aí, porque tem produtos que têm uma performance melhor, outros não tanto, então vai depender de ano. Então a gente quer validar isso aí para ter mais informações. Questão, você comentou do absoluto. Nós também ele produziu muito bem. Tinha Sena também, uns hiper precoce, né? Um material que tem o pessoal está posicionando até, se eu não me engano, ali na região de Condoro, o pessoal já tem ele plantado agora. Aqui também tem. Já tem região de Catuípe, tem um produtor aí que também sempre planta no cedo e quer fazer 2 safras. Isso. Como é que você observou isso? Você chegou já a observar no passado, já acompanhou? Esse ano, como é que tá essa área? Ano passado eu não acompanhei, esse ano eu vi só por foto, a rapaz ali, um outro que acompanha lá a lavoura. Mas assim, as produtividades são muito baixas, então eu não sei até onde que compensa fazer essas 2 safras, né? Do ano passado, dessa última safra, na verdade, ele colheu parece que em torno de 40 sacos por hectare, e depois ele plantou de novo, colheu 15, né? Mas manejo muito baixo, então tu vai plantar trigo sobre trigo. Do ano passado para esse ano já é um problema, questão de inóculo de doença no solo. Imagina trigo do mesmo ano, então, né? E aí tu queria dar uma popada no fungicida ali, então não sei até onde vale a pena. Mas o pessoal tenta fugir da geada de tudo que é forma, né? Aqui também teve áreas que ano passado a gente acompanhou. Uma área foi colhida, a produção foi em 15 a 20 sacas, e a outra não foi colhida porque daí foi ali final de maio, começo de junho, acabou atrasando o plantio, né? Que eles recomendam mais cedo esse plantio, até o pessoal do Eric recomenda mais cedo, após um milho, acho que seria o melhor, e o pessoal plantou após um soja. Então já era fevereiro e o ciclo dele, questão de clima, acabou alongando do que era o previsto, acabou dando a colheita começo de junho. Então, normalmente, final de maio, começo de junho, tem essas chuvas, né, mais intensas e acabou prejudicando. Mas é uma alternativa, é uma coisa para ser estudada, para ser testado mais vezes, mais safras, sempre é importante ter alternativas. Até hoje eu estava olhando uma área que foi plantada sobre milho e trigo morisco, depois vai trigo, então também é uma alternativa. É pouco plantada ainda, mas alguns produtores já estão aderindo a isso, porque além de ser uma cobertura diferente que nabo tem essa questão do problema do mofo branco, que algumas áreas têm, algumas áreas não têm. Esse trigo morisco ele pode ser colhido e também vendido, né? O grão dele. Então acaba tendo uma renda, além de manter o solo sempre coberto. Isso que a gente sempre pensa, né? Deixar sempre esse solo coberto para agregar e melhorar o sistema. Aqui na região teve um momento, nesses últimos 3 anos, de plantio de morisco. Então, acho que
produtor também está procurando mais semente, até pela escassez de semente de nabo, né? Conduzir alguns campos de produção de semente de nabo e assim, ó, não é fácil. Então, daí tu pegar uma semente, procurar uma semente sem resíduo aí de mofo branco, de escleródio, né? Sim. Não é fácil. É difícil. Então, quem planta nabo na lavoura, às vezes, quando vê, cabe até uma aplicação de um fungicida para questão de controlar, né? Sim, mas o morisco tem aumentado, eu acho que é uma alternativa muito válida, porque nós temos uma janela aí, após o soja, muito grande até o plantio do trigo, e a gente sabe, melhor herbicida para controle de ervas daninhas é palha. Então, apesar que o trigo morisco não deixa assim tanta palha, mas é uma cultura que tu consegue estar aí manejando e colhendo grão, fazendo ainda, conseguindo se... Ele é excelente para ração, principalmente, né? Sim. Aqui na nossa região, acho que mais é para ração. Mas é uma excelente alternativa. Isso, e ali ele não deixa tanta palha após a colheita, né? Mas ele deixa o solo coberto, isso que é importante, no meu ponto de vista, né? Então, Sim. pessoal, a área que eu estava olhando hoje foi plantada depois de milho, mas um soja, esse ano atrasou, né? Essas últimas 2 safras a gente teve condições completamente atípicas, mas uma condição normal, o pessoal começa a colher aqui na região 5 ou 10 de março já tem áreas colhidas. Então, se você plantar 5 de março um trigo morisco, com certeza você vai conseguir plantar um trigo depois e vai conseguir colher ele. E daí, claro, tem que pensar já numa cultivar de ciclo mais precoce, médio precoce, ou até um super precoce, depende da janela, para depois lá na frente não atrasar a soja. Então, isso até esse ano, não sei como é que foi ali a questão de colheita, Ronaldo, e só antes para nós falar um pouco quando nós falamos de cobertura, falar um pouco de pré-emergente. Como é que foi ali os manejos? O pessoal está adotando bastante? Ano passado, esse ano, teve algum problema de germinação ali, devido à aplicação de produto? Como é que foi isso e como o pessoal está se planejando para essas aplicações e utilização de pré-emergente nessa safra agora que a gente vai estar plantando daqui um mês, 40, 45 dias? A gente vê que depois aí da saída do Paraquat, a adesão pelo pré-emergente aumentou bastante, né? Tanto que deu até um déficit aí de produto. Teve, então, um aumento aqui na região, o pessoal usou bastante, teve vários problemas, né? A gente sabe de todos os 3 principais produtos usados aí hoje, mas pré-emergentes são produtos muito técnicos, que eu vejo. Então, o produtor tem que saber questão de plantio, aplicação, umidade do solo, né, chuvas após a aplicação, tudo isso tem que tomar cuidado. Plantio, não demorar muito para aplicar, então tudo isso vai. Eu conduzi até em 2 áreas bem distintas, eu conduzi trabalhos manuais com esses 3 produtos. A área foi 100% mexida, então ela foi pateada, foi gradeada, então ficou o solo 100% todo revolvido. E foi feito o plantio, eu fiz a aplicação. Tá? E aquela semana estava na programação ali da previsão do tempo 60 milímetros de chuva. Aí eu conversei com o pessoal lá das empresas, não, até 60, 50 aí tranquilo, né? Fica até bom. Não, então vai dar certo. Beleza, apliquei, deu 150 milímetros. Deu bom, ver o que vai acontecer. E no outro campo, foi plantado um pouco mais tarde, e o outro campo, o produtor tem um problema muito sério. Mas de tudo que a erva daninha que tem, rabo de burro, pé de galinha, buva, zevê, então. E o produtor semeou nabo. Era uma área, um campo que eu fiz até vários trabalhos, junto com um colega meu. O produtor semeou nabo lá. Ele dessecou o nabo uns dias antes, uma semana antes. Fez o plantio já com o nabo já praticamente ali degradado. Fez o plantio, só que eu fui aplicar em 2 dias, o trigo já estava querendo largar ali o brotinho, né? Sim. Mas eu fiz a aplicação igual. Então, desta área, então foi feita a aplicação, fiz os pré-emergentes, deixei a testemunha, mas é uma área que, por ter um banco de sementes muito alto, ela também ainda foi feita um herbicida na pós, né? Então, tu vê, daí o produtor, mas a ideia de usar um pré-emergente é você tirar o herbicida da pós. Eu vejo que não. Ele é uma ferramenta para te auxiliar. E ali foi um acerto muito grande no manejo. Porque da avaliação de redução ali, de que fala
Segura, segura. É herbicida, a planta vai ter que levar um tempo também para se desintoxicar, né? Então, ela acaba dando uma reduçãozinha de produtividade. Mas, se tu for olhar o que as ervas da vinha te tiram de produção, vale muito a pena, né? Então, os três produtos teve um desempenho excelente. Um seguraram um pouco mais, um teve algum destaque também um pouco mais em folha larga, então isso é importante. E na área que eu fiz ainda um pós-herbicida, foi usado o Topic na época, e o SAR, foi melhor ainda. Sim. E naquela outra, e ainda nessa área aí do nabo, também pegou a mesma chuva, deu uns 150 milímetros lá. E naquela outra de solo mexido lá, que a aplicação foi direto no solo, os produtos não foi feito após naquela área e os produtos parece que tiveram um desempenho muito melhor. Então não foi feito pós, não precisou e foi limpo até o final. Então tu vê que é mais a questão às vezes os pré-emergentes eles precisam estar no solo para fazer o efeito. Sim, sim. Né? Então, sim. E teve em relatos, produtores, alguma coisa assim. O produto não funcionou, mas é que o trigo ano passado deixou o trigo, o soja, por mais que não tinha palhado o trigo anterior. Então o solo estava ainda bem com bastante palha. Aí tu faz a aplicação e se não chove, o produto fica na palha ali e acaba não entrando no solo e o efeito não é tão bom. E outra é a questão de profundidade, né? Aqui deu problema de germinação. O produtor às vezes não tem uma atençãozinha ali na questão de profundidade de plantio, a semente fica um pouco mais exposta e isso aí acaba prejudicando, né? Ou aplicação já, no trigo já largando o broto praticamente, já muito tarde, né? Isso também prejudica. Então, tem que ter um cuidado. Às vezes o produtor não tem equipamento, não tem muita área para fazer, tem que ter uma atenção ali. Ele é um produto técnico, eu digo, é um produto técnico e não é produto para você tirar o do pós. Você tem que entender o que está acontecendo na tua lavoura. Ele é para complementar. Sim. Né? Eu vejo bem isso, Arnaldo, bem isso que você comentou, a questão ali é um complemento e é uma questão que a gente vai ter que aplicar e monitorar a área. Porque essa questão que você comentou na área que tinha sido mexida, não tinha palha, funcionou muito melhor, isso aí acontece muito porque daí o herbicida vai estar em contato com o solo. Questão de palha, a gente observou algumas áreas com cobertura de naba. Choveu bem, logo após a aplicação funcionou bem. Deu aí, quando tinha sido aplicado o calcário, então nos rastros ali do caminhão que não tinha palha, dois fatores, não tinha palha e a semeadura ficou mais superficial, né? Devido à compactação, né? A semeadura de disco só fica mais superficial. Então ali a gente viu algum sintoma, né, de intoxicação ali devido ao pré-emergente, mas onde é que tinha palha funcionou bem, mesmo com a palha, só que daí choveu bem, né? Funcionou bem, segurou bem os eventos. E uma outra área que eu falo, que a gente fez que é um manejo, é uma área em Cruz Alta, que a gente presta assessoria, que fazia 5 anos que o pessoal não plantava trigo, né? Trabalhavam com gado de corte, e aí foi decidido por plantar trigo e a gente optou, né? E escolheu usar o pré-emergente. A gente usou o pré-emergente, fez a dessecação, né? Fez a dessecação, plantou o trigo e logo no dia subsequente, né, o dia após o plantio do trigo, a gente entrou com o pré-emergente. Tinha umidade no solo e choveu depois. Então, funcionou muito bem. A gente ia avaliar semana após semana. Quando o trigo emergiu, estava começando o perfilhamento, tinha zevém, né? 5, 10 centímetros, não chegava a 10 centímetros, 5 centímetros assim, menos até, estava o zevém lá. E eu entrei em contato com o pessoal da empresa e falaram, não, continua monitorando, né? Porque daí, se fosse necessário aplicar o Topic, ainda estava no estágio, né? Tanto do trigo quanto do azevém. E esse azevém a gente acompanhou, né? Até o trigo começou a desenvolver, foi feito o nitrogênio, 2 nitrogênio, e o azevém ficou da mesma forma, sabe, Ronaldo? Então, isso a gente não evoluiu. Ele não evoluiu, ele chegou, né? Chegou a emergir, mas ele ficou, a gente via que ele tinha o sintoma, ele estava meio avermelhado, né? Logo após no caule ali, ele estava avermelhado e ele não manteve esse tamanho, não desenvolveu, não saiu em cima da cultura. Então, isso que é importante. Mas se aumentasse a pressão, se tivesse uma população maior, a gente poderia entrar com o Topic, né? Que é o produto, no meu ponto de vista, que melhor tem eficiência em pós,
para a Zevem até então, mas além de diminuir a população vai estar mais uniforme, vai estar mais uniforme também. Por isso que é importante a utilização do pré-emergente. Vai diminuir a população e o que vir a emergir vai ficar numa uniformidade maior, facilitando a aplicação e o funcionamento do Topic. Porque o Topic a gente sabe, ele tem que ter um estágio de planta pequeno, né? Ideal, senão ele acaba sobrando, né? Sim. E questão de outros, não sei se você chegou a trabalhar uma coisa para folha larga em trigo, Ronaldo. Eu fiz um trabalho, mas já faz mais tempo. Aí usando o Russar, Alai, 2,4-D em 2 doses, mistura de 2,4-D com Alai. Eu misturei o que mais com Alai? Foi Alai, Russar, acho que agora não me lembro, faz bastante anos isso aí. Numa área que tinha um banco de semente muito alto de nabo. Era um produtor que não plantava trigo, ele plantava o soja, semeava o nabo e deixou. E aquele nabo florescia, sementava, o cara plantava soja e assim foi indo. E depois ele arrendou essa área para o cara só para plantar trigo. Uhum. E plantava trigo, aquilo vinha nabo, e daí eu aproveitei fazer um trabalho ali. Os 3 produtos, a princípio, até mesmo a mistura do 2,4-D com a Alai até teve um resultado interessante, mas o 2,4-D tira bastante produção, assim. E nas doses de 0,8, aí tranquilo até. Mas mesmo assim, prejudicou bastante. Então, nem na dose de 1 litro nem se fala, né? Ele deu, assim, ó, se tu fazendo lado a lado, tu nunca mais bota 1 litro de 2,4-D pro trigo. Tira bastante nesse trabalho aí que eu comparei. Então, e onde era lá, eu fiz 2 dela. Fiz uma de 5 e depois fiz mais uma de 5 gramas. Então, teve um resultado melhor nessa questão aí. Nas áreas maiores, se for trabalhar com Russar, vamos supor, aí tu tem que ver, analisar bem a questão da aplicação, a umidade de solo, a umidade, né? Porta de planta, principalmente. Né? Sim. Mas para folha larga, acho que nós não temos assim tão bem de produto, vou dizer. A gente não fez, o Tio Safra acabou não fazendo só de folha larga, a gente só acompanha nas lavouras, mas um produto que a gente utiliza bastante aqui e recomenda é a questão do sulfonacil, só que tem que ter um cuidado também, questão de estágio, né, de desenvolvimento do trigo e da planta daninha, mas eu, no meu ponto de vista, entre sulfonacil e 2,4-D, eu prefiro o sulfonacil, porque ele vai dar uma fito, ele vai queimar a folha, vai ser uma fito local, né? Tipo, fosse um produto agindo como se fosse um produto de contato, um fito local. E depois, né, tem cultivares que são mais sensíveis, tem, mas depois a planta continua desenvolvendo. Já 2,4-D, como você comentou, é um produto muito técnico também, só tem que ter esse cuidado para aplicação, na aplicação dele no estágio do trigo. Estágio e dose. Né? Estágio e dose, bem ensinado, porque a gente até comentou na segunda-feira acho que foi na segunda, com o Andrei, a questão do desenvolvimento de trigo. Não sei se você tinha o Guardião nos teus ensaios. Tinha, o Guardião sim. O Guardião da UEL, nós tínhamos uma lavoura comercial, no caso que a gente presta assessoria, a gente foi fazer a avaliação uma semana. Eu tava perfilhamento, né? Eu não, semana que vem é tranquilo, né? Entra semana que vem com 2,4-D até ia ser aplicado. E a gente foi a outra semana, ele já tava alongando, né? Então, esses trigo mais precoce, né? O Guardião ainda até acho que ele é registrado como médio, mas o comportamento dele, assim, o desenvolvimento dele foi muito rápido no começo. Então, tem que ficar atento, principalmente materiais mais precoces, materiais novos, para o cuidado, que nem você comentou, da dose e também do momento da aplicação. Se atrasar uma aplicação do 2,4-D para você perder produtividade, aí é muito fácil, né? Mesmo aplicando no período certo, dose certa, ele vai reduzir produtividade, claro. Aí a gente tem que ter quanto de planta daninha tem, como é que vai ser essa interferência, então tudo isso. Esse ano a gente quer fazer aqui na nossa área experimental, fazer uns trabalhos com 2,4-D, com sulfonacil, com alguns outros produtos também que estão vindo, para testar isso e tentar, até a gente quer trabalhar com pré-emergente,
que ele tem registro para trigo, né? Só que, claro, o custo vai ser bem mais alto, mas ele tem registro para trigo e ele também segura folha larga. Então a ideia é trabalhar com ele para ver até onde, né? Até onde vai a eficiência dele, até onde ele consegue segurar esse fluxo de buva que vai vir. Então são tudo estratégias de manejo que a gente tem que testar para ter as informações. O pessoal ali pediu, deixa eu ver aqui, o Jonathan, qual o estágio e dose ideal de utilização do 2,4-D? Então, qual a dose e estágio ideal? Bem, como você comentou, né, Ronaldo? De dose, acho que não pensar em mais de 0,8. Não, 0,8 é a dose de segurança e tem que estar antes do alongamento, né? E cuidar nesses trigos que são de ciclo mais rápido, né? Às vezes tu olha, quando vê na outra semana já passou o estágio, né? Tem que ficar atento, ele é bem técnico. É isso aí que eu também penso, tem que ficar atento. Eu, de momento, daí pega uma semana um pouco mais quente, ele desenvolve muito. Não tomar muito cedo, né? Esperar aí ter umas 2, 3 folhas aí para fazer a aplicação. Sim. A gente também tem que bom dar uma cuidado nisso aí. Isso, também não muito cedo, perfeito. Se for não muito cedo também vai causar dano. Então eu quero ver se eu faço esse ano de novo um trabalho. Foi a primeira vez que eu fiz herbicida, quero ver se eu faço agora para esse ano também um ensaio de novo com os pré-emergentes. E isso tá cada vez mais vai ser utilizado, como a gente falou e como você bem comentou no começo, né? Após a retirada do paraquat do mercado, o pessoal começou a utilizar mais esses produtos, já estavam no mercado, só que as empresas também, né, devido à questão do pessoal não procurava. Então agora o pessoal está buscando isso e as empresas estão fomentando mais, estão trazendo tecnologias melhores, né, produtos melhores formulados, formulação mais inovadora para ter uma eficiência melhor. Ronaldo, questão de nitrogênio, assim, como é que você tem visto, assim, o pessoal tem aderido a uma, duas aplicações ali na tua região, questão de dose, como você tem trabalhado mais uma dose maior na primeira, menor na segunda, doses iguais? Acabei que faz um tempo que nós estamos começando a trabalhamos aí com a questão de dose certa, você já ouviu comentar da suporte corretora. Sim. Isso ali acabou abrindo um outro leque dentro da cabeça minha que até é interessante. Bom. E a partir disso aí também as doses de nitrogênio aumentou aqui na região. O produtor sempre era ali uns 100 quilos de nitrogênio, Moré 45. Agora o pessoal já está abrindo um pouco mais aí o bag, está indo aí até para 150 numa aplicação só. A gente recomenda, no posicionamento meu, sempre fazer duas aplicações. Tá, uma no perfilhamento e uma aí no pré-enlongamento, a segunda com uma dose um pouquinho maior, dependendo do adubo de base que for usar, se for usar um DAP que tem mais concentração de nitrogênio, um 5-20-20, então dá uma variada nisso aí. Avaliar também, teve nabo antes do plantio do trigo, pré-plantio do trigo ou não teve, então isso é importante. Perfeito. Analisar, né? E outra coisa que foi usada, teve uma época que o sulfato de amônio teve um preço muito baixo, que ficou muito melhor que a questão do ureia e foi usado bastante. E numas áreas aí de produtor, área comercial, a gente acabou recomendando então sulfato na dose de 100 kg por hectare, sempre, nunca passar a questão disso aí, dessa dose, e fazendo uma segunda aplicação com ureia, então 100 quilos, 150, mas daí também, aí sim analisando a questão se teve nabo em pré ou não teve. Foi uma melhor jogada, né? Eu acho que o sulfato de amônia caiu bem nessa primeira aplicação e após o nitrogênio, né? Então, bastante produtor já estão adotando, já vai para a terceira safra nesse manejo. A princípio tem dado certo aqui para nós. Mas o uso de nitrogênio aumentou bastante, assim, na região, a dose de nitrogênio por hectare aumentou bastante aqui na região. Até porque o produtor, questão do custo de semente, ele deu uma tiradinha na semente, que aqui se costumava usar 200 kg, pretar, alguma coisa até passava. E a gente sabe, claro, o produtor ia na questão de 200 kg, mas botava isso quase 100 kg, 100 sementes por metro. Então ali tu trazendo aí para 70 sementes, eu recomendo de 65 a 75 sementes por metro, no espaçamento de 17. E nessa baixa de semente a gente recomendou botar mais nitrogênio, o produtor foi, viu que deu certo, então
é uma prática que tem sido usada e tem dado sucesso até o momento. Perfeito, Não sei como é que tá aí. Essa questão bem, assim, o pessoal aqui também, aqui, digamos que é de 140, 180 quilos, até 200 quilos de semente por hectare, claro, vai mudar um pouquinho de PMS, de cultivares, mas Sim. o pessoal também tende a trabalhar com população mais alta. Esse programa do Dose Certo, a gente fez no passado aqui, fez um trabalho até em parceria, no passado ainda era o Renan, que atendia e a Valentina, e a ideia esse ano é multiplicar, no caso, esse trabalho, fazer mais, porque, segundo o responsável lá, ele falou que todo trigo tem capacidade de perfilhamento, todo trigo vai perfilhar, a gente pode colocar menos N, menos semente, mais N. E essa questão, uma coisa que eu acho muito, e tende a ser uma tendência, é essa questão da análise para fazer essa recomendação da dose do N na base e também foliar. Claro, vai ter Pena que a gente não tem para fazer todas as cultivares, né? Desculpa te cortar aí. Mas essa parte da análise, de ter nitrogênio disponível no solo, fazer tudo ficar, isso aí dá uma economia muito grande no bolso aí, na diminuição do nitrogênio. Né? Alguns resultados que eles passaram para nós aí que, se eu não me engano, acho que 40% das áreas onde tinha nabo em pré-plantio, não tinha necessidade de tu fazer cobertura de nitrogênio. Né? Então, umas áreas que era piloto, a área lado a lado, tu chegava, o produtor dizia, tu não precisa aplicar aqui, porque a análise está mostrando que tem nitrogênio suficiente, e depois a análise foliar, a planta está bem nutrida, não precisa. Ah, mas como? Não, mas eu vou fazer uma mulher, entende? Então, essa parte da análise é uma pena que falta, acho, laboratório mais aqui, né? Nossa dificuldade no Brasil é laboratório para fazer as análises, mas é algo bem interessante. E dessa dos perfilhamentos de cultivares, no ano retrasado, eu fiz todas as cultivares e plantei todas elas em 3 populações, com 55, 75 e 100 sementes por metro. E aí eu fiz a aplicação de nitrogênio, foi uma de 100 e uma de 150, e depois na outra foi mais 150. Então fechou ali 300, quase 400 quilos de ureia na última. E o resultado foi muito negativo. Na D100, na primeira aplicação foi de 150, ali fizemos um resultado melhor. E o perfilhamento do trigo, cada cultivar, ela responde de uma forma. Tem cultivar que realmente, plantados na mesma época, perfilha mais, tem um poder de perfilhamento mais alto, mas tem umas que não. Então isso tem que cuidar bastante. Né? E nós que trabalhamos com átomo, eu peguei uma planta isolada de átomo, nós contemos junto com o pessoal aquela vez da suporte, e tinha 21 perfilhos e tu não identificava o que era planta-mãe. Então eram todos indivíduos iguais praticamente, e era 21. Então poder de perfilhamento tem. Né? Mas aí tem que analisar bastante dessa questão de cultivar. Tem uns que não perfilha tanto, aí que tu vai ter que acabar colocando um pouquinho mais de semente ali para compensar, né? E outra relacionada a clima, né? Se nós não tiver um clima bem propício, o cultivar também não perfilha, então é complicado, né? Fazer numa área comercial, apostando, não, vou botar pouca semente porque vai perfilhar. Mas daí o clima não ajuda, ele não perfilha. É bem isso, Ronaldo, bem isso que eu penso também. Se o clima, né, se a gente soubesse, tivesse uma certeza que o clima seria favorável para o perfilhamento, com certeza não teria o porquê investir mais na quantidade maior de semente. Mas bem que nem você comentou, eu acredito que essa questão ser difundida para fazer essas análises, ter uma resposta mais rápida do laboratório, fazer isso, e com certeza o produtor vai gastar menos. Né? Então, é uma questão para ser avaliada, essa questão, e ser mais difundida. O pessoal comentou ali questão de inoculação. Nós não trabalhamos até então, eu não trabalhei, eu já li alguns artigos, já pesquisei sobre, mas a campo nós não fizemos aqui na nossa área experimental. Mas a ideia é, quem sabe, precisando fazer alguma coisa já, inoculação ainda na semente, não a suco, né? A tendência é isso também. Eu já vi trabalhos do pessoal do Paraná fazendo de inoculação a suco no trigo com azospirilos.
um resultado muito bom, né? Uma diferença, e também com alguns outros produtos, solubilizadores de fósforo, isso, né? Alguns Uhum. outros produtos assim associados. Resultado muito bom, questão de enraizamento, e o trigo, né? Quanto mais raiz, mais vai produzir. Isso é meio que Sim. uma regra. Mas a gente não fez ainda, não sei se você já trabalhou com isso, Ronaldo, questão de inoculação. Nós pensamos, eu vi até que o Mazola está assistindo, ele colocou aí, em fazer, justamente a questão ainda do sulco. A gente não tem o equipamento nas máquinas, nas plantadeiras. Para esse ano, eu acho que eu vou conseguir fazer uma área total comercial, ter um cliente que adquiriu uma plantadeira nova e ele vai estar instalando na plantadeira a aplicação do sulco. Que bom. E eu, cara, não quero nem saber, nós vamos fazer tudo que é trabalho que é possível com essa tua máquina aí, para aproveitar, né? Sem dúvida. Mas eu tive um cliente que fez aplicação aérea, tá? Então foi semeado o trigo, e deu alguns dias ali, ele fez a aplicação isolada de azospirilo, na dose de 100 ml por hectare. Acabou que foi um ano ruim para trigo, a gente não conseguiu avaliar tanto, né? Mas que nem tu disse, é coisa para a gente estudar ainda, e se dá resultado já no milho, então no trigo não vai ser diferente, né? Então, que nem tu disse, quanto mais raiz, mais produção, né? Sim, sim. Então, quero ver se esse ano a gente consegue fazer uns trabalhos bem bacanas aí disso aí, para estar compartilhando no ano que vem, de repente, e vai estar uns resultados aí para estar compartilhando com o povo. Com certeza, isso aí já é utilizado em outras culturas, né? E por que não? Por que não utilizar no trigo? Então, claro, tem que adaptar, vai ter que fazer ou tratar a semente com inoculante, ou fazer no suco, né? Então, eu já vi o pessoal do Paraná que eu conversei, eles têm o mesmo tanque, tanto para de soja quanto para de trigo, de inverno e verão, e eles só adaptaram as linhas, no caso, os aspersor, né? Não sei bem certo o nome agora, mas que vai em cada o bico ali, que vai em cada linha. O que ele fez ali, ele só vai trocar o tanque, só troca o tanque de uma plantadeira para outra, né? Isso. Vai ficar só as mangueiras e ponta. Isso aí. O investimento já é um pouco menor, né? Tu já tem tanque, então só... Não, bem menor. O mesmo faz, né? O mesmo produtor mesmo faz, isso é bem simples, né? Sim. Isso é uma ideia. Ali o Emerson colocou qual o estágio de aplicação aérea, Ronaldo, que o pessoal fez lá. Ali foi logo após o plantio, ele já foi aplicado. Então ele concluiu o plantio, o trigo ainda não estava perfilhando nem nada, ele plantou e logo foi aplicado. Perfeito. Mas é uma pena que a gente não conseguiu fazer uma avaliação nessa área, mas que se notou, assim, pelo produtor mesmo, comentou que do ano anterior estava melhor, né? Mas cada ano, depois, na verdade, ele perdeu aquela área ali por uma chuva de pedra, então por isso que acabou não sendo avaliado. Sim. Isso é uma questão para a gente avaliar tudo, entender e até ver com o pessoal das empresas de químicos a compatibilidade, porque o pessoal planta e vai aplicar o pré-emergente. Então, você teria, eu não tenho essa informação ainda, né? Mas a gente pode conversar e ver com o pessoal das empresas de químico, de pré-emergente, e também com o pessoal que comercializa os perilos, se eles têm algum trabalho de compatibilidade ou incompatibilidade dessa mistura. Porque se não tiver, é uma ótima alternativa, né? A gente vai entrar com o pré-emergente, já entra com os perilos. O pré-emergente já entra com ele junto, né? Ótimo. E outra, dos perilos, o custo que vai dar por hectare é mínimo. Mínimo, né? Baixo, perto dos benefícios. E isso eu acredito que vai aumentar. O pessoal, né, a gente até fala, não sei por que não começou antes algumas coisas, né? E a gente pensa, por que não utilizar no trigo? Se utilizar no milho e no soja, por que não utilizar no trigo? Então, a ideia... Foi uma virada de chave, né? Na verdade, o trigo esse ano, né? Trigo a 30 pila, mal é mal você fazia um fungicida, não se compensava gastar um fungicida premium, então o manejo já era baixo. Então, com essa virada de chave, com esse preço bom que foi, então o produtor se animou também, né? E, claro, a gente veio um ano de seca de soja, e tivemos um safrão de trigo no passado que salvou muita gente. Sim. Produtores que investirem vão fazer esse ano, usando um fungicida mais premium, principalmente. O pessoal parece que animou de investir em trigo de novo. Parece que o pessoal pegou o gosto, não, retomou o gosto de plantar trigo. Que isso meio de se animar, o pessoal plantava trigo, uns plantavam só para pro agro, outros plantavam porque, entende?
eu acho que mudou. Essa foi uma jogada de chave boa que o trigo deu e tomara que agora que isso se evolua, porque o Rio Grande do Sul, cara, Rio Grande do Sul foi destaque em produção de trigo há muitos anos atrás, né? Isso alimentava praticamente o país e ainda exportava. Então, por que não voltar? É isso aí. E, claro, além da questão de preço, que melhorou muito, as cultivares, cada vez mais, elas têm uma genética, têm um potencial maior. E a gente pensando... Eu lembro quando era pequeno, isso era questão de trigo, plantava, colhida, tinha que esperar se o governo ia comprar. Então era aquela incógnita. Plantava trigo, mas não ia saber se ia conseguir vender o trigo. Hoje não. Hoje o trigo, devido à evolução genética, ao melhoramento das empresas e toda essa parte, o trigo brasileiro, gaúcho, paranaense, né, vindo da genética das empresas aqui do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, são trigos que têm uma qualidade industrial muito boa. Então isso agrega muito. Então tem uma liquidez. O pessoal tem que colher o trigo, outro dia já pode vender, já consegue vender e tem essa liquidez. Então, são vários fatores que vêm ajudando e somando para o pessoal ter essa adesão maior pelo trigo. Preço bom, cultivares com potencial produtivo maior, cultivares mais resistentes à doença, cultivar mais resistência à germinação da espiga, giberela. Então, tem cultivares para todos os ambientes, todos os níveis de investimento. Bem, como você comentou, Ronaldo, questão de... que você comentou que o pessoal, vou plantar para pro agro, vou plantar. O pessoal fazia muito, vou plantar para pegar o dinheiro para dar aquela girada, não investe, aí vai lá, aciona pro agro. Então, hoje em dia, o pessoal até quando eu conversava e controlava na Multial, o AS sempre falava, você vai plantar trigo, planta bem feito, né? Então, você vai plantar, invista, escolha bem a cultivar, faz uma aplicação de nitrogênio que vai ter resposta. Então, tudo isso o pessoal está mudando bastante, está tendo essa troca. O pessoal está investindo mais, está tendo essa adesão e está adotando essa tecnologia, né? E as empresas, que nem eu vejo, para a próxima safra, provavelmente vai ter 4, 5 lançamentos, 6 lançamentos de cultivar de trigo. Uma vez plantava 4, 5 anos mesmo a cultivar, né? Tá vindo uma enxurrada de cultivares e isso é bom. Cada vez são cultivares mais produtivas. Tá vindo as cultivares agora, né? Que nem a Biotrigo tá vindo com cultivares específicas para etanol. Isso é bom, vai dar mais liquidez aí no nosso trigo. É um outro tipo de mercado, outro nicho e tal. Mas é algo que também vai trazer mais liquidez, né? E trigo, cara, a gente tem que plantar trigo. Eu não me falha a memória com quem que eu ouvi falar uma vez. Eu acho que foi o Dirceu Gassi, que disse assim, perguntou para um cara num evento que nós estávamos, por que tu planta trigo? Perguntou para um produtor lá. Eu planto trigo porque rotação, um ali falou porque gosta, mas ninguém falou o que ele queria ouvir. Ele disse, não, nós plantamos trigo para ganhar dinheiro. Perfeito. Né? Então, nós temos que plantar trigo, nós temos que investir para ganhar dinheiro. Plantar trigo porque gosta, isso ninguém planta porque gosta. Né? A gente planta para ganhar dinheiro. Claro que é um gosto, né? Mas a gente trabalha com o que gosta do que faz, mas no fim da conta, no fim, né? O que paga a conta é a produtividade, a rentabilidade que vai trazer isso aí. Mas é isso aí. Da questão que eu ia falar ali agora. Documentei da questão de giberela, né? Eu acho que esse ano eu fiz um trabalho, inclusive dentro da Unijuí lá, com trigo plantado. Eu usei o trigo, o duto, então, que era o mais sensível à questão de giberela. E a gente viu que uma aplicação de um fungicida premium específico para giberela traz um resultado excelente. Então, sai fora daquele programa de manejo para doenças e entra com um manejo específico para giberela. É um outro manejo, né? Porque ano passado, ano retrasado, dentro da empresa ali, inclusive, foi muito complicada a questão de comercialização de trigo por causa de por causa de toxina, né? Isso. E isso aí impactou na questão da liquidez do trigo. Então, foi assim, teve até bloqueio, né? Era cargas que saía, que voltava, porque não passava, vai de novo para limpeza, para tentar quebrar, tentar limpar o grão ali.
entende? E para a ração também não vai, porque é pior ainda, né? A toxina, ela é mais, afeta mais os animais, né? Não tanto para o humano, né? E acabei, então, dentro disso, daquele cenário que eu vi, tipo, vou fazer um trabalho específico para a giberela, apesar que já existe todo um trabalho que mostra que a aplicação com 50% de floração, né? Então, eu acabei fazendo, então eu fiz em parceria com o professor Ivan, do melhoramento genético da Unijuí lá, ele me cedeu uma área, e deixa eu só pegar aqui para mim pegar os dados bem certinho. Então, eu usei o Duque e fiz um plantio bem no início de maio. E depois, numa segunda época, que eu fiz um plantio mais final de junho. Então, mais dentro da época recomendada. Sim. E daí eu fiz a aplicação assim, ó. Eu peguei a aplicação 25% de floração, pré-florescimento, 25% de floração, 50% de floração, 50% de floração mais 7 dias e 100% de floração, usando fungicida prêmio. Então, comprovou, claro, que a pesquisa já fala que 50% de floração é a melhor eficiência, previsão de chuva 7 dias, faz um reforço ali com tebuconazol, carbendazim, pena que saiu, eu acabei nem nem usando carbendazim, usei só o tebuconazol no caso. Uhum. E uma área que eu usei, e também usei o Uniseb Gold, que muitos até me perguntavam, mas o Uniseb Gold, questão de para trigo, o pessoal não sabia nem que dava para usar, não lembrava, né? Não, dá para usar. Fiz todas as aplicações, eu fiz com o Uniseb Gold e deu um resultado muito interessante. Então, e esse ano, que eu vi que até como a Mazola comentou aí, vai ser chuvoso, vai ser chuvoso. Então, nós temos que buscar já, a primeira coisa, cultivares mais resistentes à gibberella, doença da espiga, é uma coisa. Para outras doenças vai ter, então mas a gente tem excelentes produtos no mercado para isso. Mas nós vamos ter que se atentar nesse segundo manejo, que é para doença de espiga. Então, vai ser um ano mais chuvoso, prepara ali teu melhor cartucho, teu melhor produto, um produto da linha Premium aí, para aplicação estratégica para floração. E tentar pegar ali os 100% de floração. 100% primeira flor amarela, primeira ali, a antese amarelinha, 10 dias mais ou menos vai casar em 100% de floração. Previsão de chuva, entra com reforço em 7 dias. Tendo previsão de chuva, 7 dias de reforço aí com tebuconazol, tu vai estar bem protegido. Se tu puder entrar, então eu já digo, o Uniseb Gold vai ter que fazer parte do pacote, porque nas áreas onde eu usei o Uniseb, onde não foi o Uniseb Gold, deu 1,4 de DOM. Passou, o trigo vai embora, foi para liquidação. Mas onde eu botei o Uniseb, caiu para 1, com 3 repetições. Então, tu vê que é um produto que também entrega resultado aí junto com o fungicida, né? E na segunda época que eu fiz... Você usou o Uniseb junto com esse fungicida Premium, junto com o Tebuco, nas duas? Não, na segunda eu não fiz, só na Premium. Na Premium. E daí qual a dose ali até o pessoal pediu, Jonathan? Eu usei 2 quilos. 2 quilos. 2 quilos. Queria até depois falar, não, de repente com 1,5 kg dava, mas eu acabei usando 2 quilos, meio que tá na bula ali, então entregou um resultado interessante. E na segunda época que eu fiz o trabalho, aí não teve chuva na floração, daí nem até a testemunha não deu, foi baixa a questão de DOM. Sim. Então, passou. Mas para ter ideia, na primeira época deu 4,3 de DOM na testemunha, e ali na 50% de floração, então foi só o fungicida 1,4, botando o Uniseb Gold já caiu para 1. Tá, perfeito. Então, já é uma diferença. Ronaldo, só essa questão do período, como é que você, do período do estágio da aplicação. Você fez a primeira em 50% de anteras expostas e a segunda 7 dias após. Esse foi o melhor resultado? Isso aí. É o que a gente trabalhou aqui também. 50% aplica primeiro, depois 7 dias, ou até antes, se tiver... por exemplo, apliquei hoje, 50% das anteras expostas, apliquei. Daqui 6 dias tem chuva. Eu antecipo para 5 dias a aplicação, esse intervalo diminui. E aí até tem trabalho, o pessoal tá falando, o pessoal da Biotrigas tem até trabalho em algumas cultivares específicas em fazer mais uma terceira aplicação e tem retorno econômico, claro. Aí você vai ter que ver o nível de investimento da tua lavoura. Se a gente está falando de uma lavoura de potencial de 50, 60 sacas ou de 80, 90 sacas. Então tudo isso a gente tem que avaliar.
Mas esse manejo e essa questão do Uniseb é uma informação que eu não tinha, né? Não sabia, mas a gente já deixei anotado aqui para fazer alguns Viu? É testes. interessante. Se tu pegar cultivares aí que são mais sensíveis à giberela, eu acredito que 3 aplicações, tu pegando com 25, 50 e uma no final ali, vai te dar um resultado, mas daí vai ter que avaliar o bolso, né? O que realmente quer. Mas pelo menos uma aplicação bem feita ali com 50% de floração, previsão de chuva mais 7, com certeza tu já vai ter um resultado ali bem interessante e vai estar protegendo qualidade de grão, tá? Isso aí vai te dar uma liquidez depois, isso ajuda, e produção, né? Sim, sim. Esse ano até eu quero ver se eu consigo fazer, eu vou estar um pouco nessa questão ali de mudança, não sabe, mas eu quero ver se eu ainda consigo fazer esse trabalho em todas as cultivares. Sim. Eu acho que pegando de uma mais sensível até para uma mais resistente, né? A gente até ano passado não foi, né? Aqui nos nossos ensaios não tinha. Olha, era muito difícil ver uma semente, né? Um grão com sintoma, né? De giberela. Mas a gente até guardou, a gente ia fazer. A ideia para esse ano é fazer mandar fazer análise, né? Fazer análise de DOM em cada cultivar. E a gente fez sempre o manejo de giberela conforme a cultivar. Por exemplo, porque tem cultivar ciclo tardio, uma vai espigar e florescer antes que a outra. Então a gente sempre, começou 50% florescendo, a gente fazia a aplicação do produto, né? Primeiro do prêmio, depois eu tinha previsão, fazia. Então a gente fez isso aí. Importante que num campo vitrine assim é difícil se tu quiser fazer uma aplicação só, né? Não tem como. Não vai casar. Então a ideia vai ter que ser manual mesmo, para tu pegar bem certinho a floração de o período correto de cada cultivar, né? Que nem tu disse, uma vai florescer mais cedo que a outra, né? Mais tarde. É o que foi feito, que nós fizemos no ano passado, porque tinha 42 cultivares, então tinha esse ciclo tardio, médio, precoce, super precoce, e mesmo dentro lá, aqui são uns cultivares ciclo médio, às vezes dava 7, 10 dias de diferença entre o espigamento, tipo 50% de espigamento de uma cultivar para outra, então a gente sempre fazia, claro, vendo previsão do tempo, do clima, como é que chove ou não chove, a gente fazia essa aplicação. E o André comentou aqui que é uma questão muito importante, nós já até comentamos um pouco, questão de sincronia de espigamento de cada cultivar. Isso a gente vê muito, e também, não sei se você observou, Ronaldo, mas a gente observou aqui questão de uniformidade, da uniformidade de estabelecimento da cultivar, que vai interferir diretamente na uniformidade entre perfil e espiga da planta-mãe. E como nós comentamos, ela começa, o florescimento do trigo, no caso, começa na parte do meio da espiga e vai para as extremidades. Então tem essa diferença na espiga e da espiga para as espigas dos perfis. Então tudo isso a gente tem que cuidar. Não sei se você observou isso, essa questão de diferença da questão do florescimento da espiga da planta mãe para os perfis. Sim, eu considerei 80% para poder fazer a aplicação, porque justamente tem essa diferença, isso é normal, né, do plantio, o perfil está um pouco mais atrasado. Então, eu considerei 80% para fazer cada aplicação. Acho que na lavoura vai ter que ser mais ou menos, que tu tenha uma uniformidade aí 100%, mas é difícil, né? Trigo é complicado. Mas 80% aí já te dá um resultado, vai te dar um resultado interessante. Um resultado bom, né? Porque isso depende muito, dá uma variação boa. Tem cultivares que é praticamente perfil, planta-mãe é um florescimento junto. Mas como a gente faz essas duas aplicações, né, faz primeiro pensando em toda aí, quando fizer a segunda, essas outras vai estar, as espigas mais atrasadas, como a gente fala, vão estar florescendo. Então ali a gente faz a proteção dessas e, claro, sempre vai sobrar um pouco antes, um pouco depois, porque senão a gente, quando vê, tem que fazer umas 5 aplicações só para giberela, né? Se entrar no programa das 3 aplicações, aí pode ser que tu vai conseguir proteger todas, né? 100% das criadas. É aquela questão, né? De custo. Vale a pena, não vale? Custo e avaliação, né? Avaliação de como está o potencial da lavoura.
Mas beleza, Sim. beleza, Ronaldo. Eu já tenho mais uma hora aqui conversando. Vamos ver se o pessoal tem alguma dúvida aí. Mais alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Esse trabalho que eu fiz de Giberela ali, inclusive, tá postado no meu Instagram. Vou estar te mandando ele completo para ti, Perfeito, Lucas. perfeito. Mas tá aí no meu Instagram esse trabalho. Espero fazer esse ano. E até uma curiosidade, eu plantei trigo no cedo, como plantei em maio, apesar que foi pouca chuva, mas o que me moeu lá foi bacteriose, cara. Bah, assim, ó, deu umas espigas, coisa mais linda, mas a bacteriose é um problema que nós vamos enfrentar para plantio no cedo. Quem Sim. plantou trigo no cedo ano passado se incomodou bastante com ela. Então, isso já é um outro ponto que nós temos que fazer uns trabalhos com alguma coisa para tentar diminuir a pressão. Né? E ontem a gente também conversou na live com o Eduardo, questão de pulgão de inseto, né? Então, tudo isso percevejo ali no começo que são vetores, né? De tudo isso, e além disso, eles causam danos e são porta de entrada para doença e bacteriose. Então, Mas... E ano passado teve muito pulgão, né? Nossa, aqui para nós, aqui, nossa senhora. E quanto mais monitorado, mais é encontrado. Então, às vezes, não tem pulgão, mas se fizer um monitoramento, a gente encontra. E é isso aí, né, Ronaldo? A gente sempre tá aí para qualquer dúvida que o pessoal tiver, pode mandar mensagem para a gente aí no Instagram, no direct. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas também aí, se o pessoal tiver mais uma dúvida específica. A Lisandra vai fazer o resumo, então, a gente tem um grupo ali, um grupo exclusivo no WhatsApp, vou deixar o link também. Aí nos próximos stories, o pessoal que não participa, é só clicar ali, preencher o formulário que a gente adiciona no grupo. E, Ronaldo, fica meu agradecimento aí, a tua disponibilidade aí, troca de informação sempre agrega muito aí, o pessoal que nos assistiu também, fica o agradecimento. E amanhã, já fica o convite aí, vou fazer uma live com a Vivian sobre produção de semente e cultivares. Ronaldo, então faça aí suas considerações finais e a gente encerra a live. Primeiro, então, te agradecer mais uma vez pelo convite, tá tendo o privilégio de estar trocando essas informações. Isso acho que é muito importante, todas as informações locais. E, cara, estou muito faceiro mesmo, primeira live. Então, acho que a gente tem que fazer esses trabalhos e a melhor forma de tu compartilhar é numa live ou é num grupo de encontro, né? E porque precisar, temos aí, que ano que vem, quem sabe, se Deus quiser, vamos estar aí compartilhando mais informações aí já sobre azospirilo, já alguma coisa sobre bacteriose, mais sobre giberela, porque não existe uma receita de bolo, né? Cada ano é um ano, eu já faço trabalho já para soja, então todo ano é diferente. Então não adianta não dizer que existe uma receita de bolo. Então por isso que a gente faz esses trabalhos. Isso aí sempre com o objetivo, né, de trazer informações que, se o produtor utilizar elas, vai produzir mais, né? Sempre é o objetivo. A gente não vai acertar todos, mas o importante é que pelo menos a gente acerte mais do que erre. Né? É verdade. E tem toda a condição climática, cada ano é um ano, bem como você comentou, e a gente tem que ir adaptando, tem que ir monitorando e fazendo sempre o posicionamento, né, das cultivares e produtos de melhor forma possível. Então fica muito obrigado, Ronaldo. Forte abraço aí. Obrigado a todos. Igualmente. Boa noite. Até mais, pessoal. Obrigado.